Olá, meu nome é Adriano Sampaio e eu estou aqui para apresentar esse projeto que é uma proposta de implementação de um acelerador eficiente em HLS para Ray Tracing. Então, o conteúdo dessa apresentação, primeiro eu vou comentar um pouco sobre o algoritmo de Ray Tracing, o funcionamento básico. Depois eu vou falar sobre os aceleradores implementados e as estratégias de otimização que foram propostas em cada um, e os benchmarks usados para comparação de desempenho nos resultados experimentais. E depois, por fim, a comparação dos resultados, a comparação com os benchmarks e a conclusão. Então, a motivação desse trabalho é que o algoritmo de Ray Tracing ele é muito usado para renderização de imagens realistas, mas ele é computacionalmente custoso por ser uma técnica de renderização baseada em física. Então, como a renderização de cenas mais complexas exige mais tempo de processamento e, consequentemente, um custo energético maior. Então, uma das alternativas é o uso de hardwares especializados, e as FPGAs elas têm crescido muito e têm sido bastante promissoras pelo seu baixo custo energético. Então, o funcionamento básico de um Ray Tracer ele funciona basicamente simulando o comportamento de raios de luz em uma cena tridimensional. Esses raios são lançados a partir de uma câmera virtual e eles são interceptados com os objetos 3D da cena tridimensional. E aí a cor de cada pixel, que é retornada por cada raio, depende bastante das propriedades físicas da superfície que foi atingida. Então, foram propostos 6 aceleradores diferentes para o algoritmo de Moeller-Thorne-Bohr, que ele serve para calcular a interseção entre um raio matemático e um triângulo. E foram feitas essas 6 versões desenvolvidas são cumulativas, então cada uma introduz uma nova técnica de otimização e cada versão tem também as otimizações das versões anteriores. Então, a primeira versão é a versão Naive V1. Como o próprio nome diz, ela consiste na síntese direta do algoritmo em C++, ela não tem nenhuma otimização extra. E ela usa a interface de comunicação AXI-Lite do protocolo AXI para comunicar os dados entre a memória RAM e a memória interna da FPGA, que são chamadas de block RAMs. A Naive V2 é basicamente a primeira otimização aplicada, que é no protocolo de comunicação. Então, ao invés de usar o AXI-Lite, a gente usa o protocolo AXI-Full, que permite uma cópia de dados em modo rajada. Então, isso permite que cada um dos componentes de cada um dos vetores dos raios ou dos triângulos seja copiado direto para a memória, sem ter que realizar todo o handshake do protocolo, verificar se o barramento está disponível. Ele simplesmente verifica isso uma vez e faz a cópia de todos os dados do momento. A versão BRAM é a evolução natural da versão Naive V2, e ela funciona basicamente copiando mais dados para os block RAMs de uma vez. Então, a cada iteração dos raios, um raio é copiado, mas os triângulos são copiados em blocos. Então, esses blocos dependem muito dos recursos disponíveis da FPGA, mas quando um triângulo que não está na memória é requisitado, o bloco inteiro é copiado para block RAM da FPGA. E essas block RAMs elas têm um acesso muito mais rápido do que a memória RAM. Em seguida, a versão Pipeline ela é a primeira e única versão que não introduz uma otimização em relação à memória. Ela basicamente introduz a técnica de pipeline no loop dos triângulos. Então, quando o triângulo inicia a execução, quando ele passa para o próximo estágio, para o número de estágios necessários do intervalo de iniciação, um novo triângulo começa a ser processado, e isso permite uma taxa de entrega maior de dados. E essa técnica de pipeline é usada só incluindo a diretiva HLS Pipeline no código. E, por fim, nós temos a versão Partition, que
ela não é uma otimização, ela é uma otimização de memória, mas ela não otimiza a comunicação, ela otimiza a ordenação dos dados na memória para permitir que mais dados possam ser acessados ao mesmo tempo em um mesmo ciclo de clock da FPGA. Então ela reordena de forma que os dados que precisam ser acessados ao mesmo tempo eles estejam em block range diferentes da FPGA. Então basicamente funciona dessa forma. Na placa utilizada, as block runs elas não permitem um acesso de mais não permite mais de 2 acessos simultâneos às block runs. Então, quando os dados são necessários para acessar dados, por exemplo, para acessar todos os dados de um raio ou de um triângulo, esses dados teriam que estar em block runs separadas para permitir isso. Então, essa técnica funciona basicamente dessa forma. Ele reordena os vetores e de forma que os componentes que precisam ser acessados ao mesmo tempo estão em block runs separadas. E por fim, foram implementados 2 benchmarks na FPGA e eles servem como um limite superior de desempenho para a FPGA e eles são divididos entre pré-pipeline e pós-pipeline. Então a primeira versão, o primeiro benchmark se chama benchmark BRAM, ele é o pré-pipeline e a diferença dele para a versão BRAM é que todos os dados do problema já estão nas block runs desde o começo da aplicação, da execução. Enquanto nas outras são copiados blocos de triângulos e um raio por vez. E o benchmark pipeline funciona exatamente igual à versão benchmark BRAM, mas com o uso de pipeline, o que causa uma melhora considerável porque todos os dados já estão disponíveis na memória de alta velocidade da FPGA. Então, os resultados experimentais foram feitos usando a placa PINC Z1, que contém um processador ARM Dual Core e uma FPGA da família Zinc 7000. As métricas utilizadas são os resultados de síntese, basicamente o uso de recursos da FPGA, e os tempos de execução e os fatores de aceleração. Os fatores de aceleração tanto em comparação com o processador ARM da placa, quanto em comparação com as versões single core e multicore da FPGA, que no caso são as execuções com uma ou múltiplas instâncias que foram sintetizadas. Então, os resultados de síntese de uso de recursos estão todos presentes aqui. A gente pode ver que a versão Naive Double foi a versão que teve menos uso das lookup tables e, em compensação, ela teve um grande uso dos DSPs para suportar a operação em tipos de dados maiores. Todas as outras versões usaram o tipo de dados float, então todas elas tiveram um uso melhor de recursos porque não foram limitadas por ter uma operação mais cara, né? Mais cara em questão de recursos. Por fim, a partir da versão BRAM, a porcentagem de uso das block runs da FPGA também subiu bastante e se manteve alta, só caindo um pouco nas outras versões por causa do número de instâncias, que é o próximo resultado. Então, a gente pode ver aqui que a versão Naive Double, além de ter sido limitada no uso dos DSPs, ela só conseguiu sintetizar 2 instâncias na FPGA, enquanto a Naive V1, Naive V2 e a BRAM, Naive V1 Float, elas conseguiram 6 instâncias, a Pipeline 5 e a Partition 4. Então, o uso do tipo de dados Double não permitiu um uso eficiente dos recursos da FPGA. O último resultado de síntese agora são os resultados das versões com pipeline, que são a latência do loop que no qual foi utilizada a técnica de pipeline, e o intervalo de iniciação desse loop, que é o tempo em número de ciclos até que a próxima iteração possa ser iniciada no pipeline. Então a gente vê que na versão Array Partition ela teve um intervalo de iniciação menor e a latência maior. A gente vai ver o efeito disso nos tempos de execução.
Nos tempos single core, ou seja, os tempos com uma instância ou com um núcleo do processador, a gente pode ver que primeiro o uso do tipo de dados float ainda teve um tempo menor do que o uso do tipo de dados double, além de possuir mais instâncias sintetizadas. Então o tipo de dados double não provou ser muito eficiente para esse caso. Enquanto só a partir da versão pipeline que foi possível também que o acelerador ultrapassasse o desempenho do processador ARM. Então, outra coisa também que é importante notar é que a versão partition foi mais rápida do que a versão pipeline, e esse ganho de desempenho foi ficando mais significativo conforme a carga de trabalho foi maior. Esses são os fatores de aceleração das versões single core em relação ao processador ARM, e a gente de novo enfatiza que só as versões pipeline e partition que puderam ultrapassar o desempenho do processador ARM. Aqui são os tempos de execução multicore do acelerador. E a versão ARM também está usando os dois núcleos de processamento do processador. E a gente pode ver que usando múltiplas instâncias da FPGA, a versão BRAM ficou bem mais próxima da versão ARM, mas a versão BRAM também tem 6 instâncias paralelas, enquanto o processador ARM tem 2 núcleos de processamento. Então, só mesmo com a inclusão de pipeline que a FPGA conseguiu ser uma disputa forte contra o processador ARM. E nos fatores de aceleração, a gente tem aqui primeiro os fatores das versões multicore em relação ao ARM single core, e a gente tem as versões dos aceleradores em multicore em relação às suas próprias versões single core. Então a gente consegue ver que até a versão BRAM, todos os aceleradores conseguiram um speedup próximo do número de instâncias que eles possuem, enquanto nas versões com pipeline não, que isso pode ser explicado porque, como o tempo de execução nas versões pipeline e partition caiu bastante, o tempo de comunicação se tornou mais significativo, então isso dificulta um pouco mais que o desempenho paralelo seja perfeitamente igual ao número de instâncias. Por fim, a última comparação são as comparações com o benchmark. Então, as comparações são divididas pré-pipeline e pós-pipeline, como eu já disse. Nessa comparação com o benchmark BRAM, que é o pré-pipeline, a gente pode ver que nem o benchmark conseguiu um desempenho melhor do que a CPU, do que o processador ARM, mas a versão Block RAM se aproximou bastante do seu benchmark, o que também mostra que ele está conseguindo balancear bem a diferença entre a cópia de dados e o processamento. E na comparação com o benchmark pós-pipeline, esse resultado não se mantém de novo, provavelmente também porque, como os tempos de execução são menores, a cópia de dados se torna mais significativa, especialmente no caso dos benchmarks, que são para casos pequenos, já que, como toda cena tem que estar nas block RAMs da FPGA, o caso usado de teste ele tinha que caber inteiramente nas block RAMs da FPGA. Então, concluindo, nesse trabalho foram propostas essas 6 diferentes aceleradores em FPGA para o algoritmo de Moeller-Thorne-Bohr, para o cálculo de interseção raios-triângulos. Foi usada a placa PINC-Z1 para os testes, para os resultados experimentais, e nos testes a gente foi capaz de obter uma aceleração de até 2 vezes em comparação com o processador ARM single core, e nos testes paralelos foi possível chegar em uma aceleração de até 4,73 vezes, também em comparação com o processador ARM single core, o que é um grande ganho de desempenho, especialmente contando que a FPGA tem uma frequência de operação aproximadamente 6 vezes menor do que a do processador ARM. Então,
É isso.